Olá, pessoal. Então, hoje damos sequência à nossa série de videocasts sobre os briefings setoriais que a Climate Bonds vai lançar. Esses briefings, eles trazem as melhores práticas por setor para a emissão de um título verde, de acordo com os critérios setoriais da Climate Bonds Initiative. E hoje nós vamos focar no setor florestal, certo, gente? Esses briefings, eles já estão disponíveis para download no site da Climate Bonds, mas hoje nosso foco é o setor florestal, é o critério de florestas. E, bom, o setor florestal é um dos setores mais importantes do país, né? 60% do território nacional praticamente é coberto por florestas, então o país tem uma predisposição muito grande para o setor florestal. Tanto a manutenção, como a preservação, manutenção, como a recomposição de floresta é muito importante para o equilíbrio climático, mas também para serviços ecossistêmicos, qualidade de água, biodiversidade e tudo mais. E também, pensando em produtores rurais, em donos de terra, pode ser até uma fonte de renda adicional pelo manejo sustentável de florestas, produtos madeireiros e não madeireiros retirados de forma sustentável e tudo mais, além da monetização de serviços ecossistêmicos. Então, é um setor muito importante. E essas atividades, elas podem ser financiadas por títulos verdes. Então, nosso objetivo aqui hoje é um pouquinho focar nesse universo dos títulos verdes para florestas. Um prazer ter vocês aqui. Aqui temos conosco hoje o Osmar, que é diretor de inovabilidade da 1,5 grau, e o Matias, que é diretor de inovação da Ecoagro. Muito obrigado, pessoal, por aceitar o convite. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho. Obrigado. Super obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer, gente. Vamos começar com o Osmar hoje. Osmar, a 1,5 grau, ela emitiu um CRA verde em 2021. Foi o primeiro instrumento de dívida rotulado verde para florestas, certificado pela CBI no Brasil, no critério de florestas, que foi estruturado pela Ecoagro, certo? Essa operação financeira. Eu queria saber de você o que motivou a 1,5 grau em emitir esse instrumento financeiro, esse CRA rotulado verde, e certificar isso com os critérios da Climate Bonds Initiative. Bom, Léo, foram causas e condições que a gente brinca que foram da louca sabedoria, porque os fatores não foram premeditados, foram fatores que foram sendo construídos conforme nós avançávamos para o CRA, e junto com o pessoal da Bureau Veritas, né, com o Alex, nós entendemos que tinha uma grande aderência a aplicar, porque nós tínhamos uma solução tecnológica capaz de mitigar um dano e esse dano ser mensurado. Então, era algo muito prático, de certa maneira, simples de ser enquadrado dentro de um critério florestal. Então, quando o Alex trouxe essa oportunidade e falou, não, fiquem tranquilos que eu vou levar vocês nessa jornada, e começou a interação com a CBI adorou a ideia. Nós também era o primeiro, mas também acho que um dos menores títulos da história dos Green Bonds, né? Então, foram dois momentos, foi muito marcante, e já era o tema das certificações, né, de olhar para dentro de casa, já vinha dentro da área de inovação, inovabilidade, há algum tempo. Nós viemos já olhando a gente já participava, já tinha feito o nosso primeiro comprovante de progresso dentro do Pacto Global, começávamos a olhar para as aplicações para certificação empresa B. Então, e também nessa transição de empresa, nós mapeamos muito os ODS da empresa, né? Qual que é o impacto para fora de casa da nossa solução. Super legal. Mas o mais importante disso tudo, né, que é muito legal ter um impacto para fora de casa, ter uma solução que resolve um problema grave, que são os incêndios florestais, mas, por outro lado, a oportunidade de começar a olhar para dentro de casa, ok, impacto para fora, impacto para dentro, não tem separação. Então, é aquilo que a gente conversou um pouquinho, né? Vem como uma bênção, mas vem também com um ônus de você vai ter que manter isso aí de pé, vai ter que sempre subir a régua, né? Não tem como, cheguei aqui. Então, a motivação é essa melhora contínua também. Eu acho que a gente tem que estar sempre se provocando, né? Isso é um pouco da minha personalidade também, a gente tem que sempre melhorar. Melhorar do ponto de vista de ser mais transparente, mostrar o resultado. Então, essa foi a primeira motivação, né? E saber que a gente tinha esse conforto, de certa maneira,
dessa condução feita entre a Bureau Veritas e o CBI, que nos deram esse apoio, que pegaram o nosso caso como uma inovação, né? Foi uma inovação para... Vamos pegar essa empresa com um valor muito abaixo do tradicional e certificado. Então, acho que é um precedente muito bacana para outras empresas iguais à nossa também seguirem nesse sentido. Não, sensacional, Osmar. Eu acho até interessante um ponto que você citou. Foram um dos menores instrumentos emitidos certificados no mundo. Quando a gente fala de Green Bond, se eu não me engano, 8 milhões. Foi esse o valor, não foi? 8 milhões de reais. Uhum. E isso é muito interessante, porque é um instrumento financeiro que tem um valor financeiro, assim, um valor monetário que, em comparação com o resto do mercado pequeno, mas que foi para um benefício incrível, uma instituição incrível e um projeto muito legal. Acho isso muito legal, Osmar. E isso é exatamente o que você falou. Uma vez que você coloca a régua lá em cima, a gente tem que manter aquilo e sempre buscar subir. Esse é um grande desafio. Mas agora passar a palavra para o Matias. Então, o Matias aqui representando a Ecoagro, quem estruturou essa operação. Então, eu queria saber de você, Matias, primeiro, quais foram os principais desafios nessa estruturação, dessa operação em específico para o setor florestal, e como que você vê também as oportunidades no setor florestal para emissão de instrumentos financeiros rotulados, para emissão de títulos verdes? Vamos lá. Então, indo por partes aqui, talvez dividindo essa resposta certeza. em 3 etapas, talvez. Eu acho que as dificuldades e a estruturação, no final das contas, foi um pouco do que o Osmar falou, né? Foi a menor operação, mas quando a gente viu ela e entendeu o que era um CROI e o que estava indo buscar, a gente falou, pô, isso aqui está total alinhado com o DNA da Ecoagro e acho que a gente precisa fazer isso aqui dar certo, por mais que seja uma operação pequena. Eu acho que foi também nosso menor CRA no mercado. Então, no final das contas, a gente colocar isso aqui é mais importante do que o valor. O valor é simbólico, isso aqui é mais o que isso aqui vai representar para o futuro do mercado de capitais, no final das contas, e para o desenvolvimento desse setor no país, tá? Então, a gente começou estruturando e a primeira parte a gente traz para dentro de casa e olha, pô, o que dá para ser feito? No que tange a ser um green bond, a ser uma emissão verde, é quase que óbvio, né? A gente, obviamente, monta um comitê, estrutura, pensa que vai ser taxonomia, para onde a gente vai. A gente tem muita interação, obviamente, com vocês aqui no CBI e com o pessoal do BV também. Então, foi talvez, inclusive, a menor operação, mas talvez, muito engraçada, foi uma das mais rápidas que a gente conseguiu junto da 1,5, BV e CBI fazer a certificação pela tese, por tudo que a empresa representa, por o que está por trás. Então, quer dizer, a construção desse processo, ele não é óbvio, né? Ele sempre tem o quê, que ativo está por trás, que são os seus projetos. Então, ele tem muita informação por trás, que eu gosto de brincar e fazer um paralelo, quase como uma operação de crédito, né? Então, quando você vai olhar um crédito, você vai olhar uma demonstrativo financeiro, a empresa vai parar de pé, quais são as garantias, como é que eu estruturo isso aqui. Cara, a questão da certificação é igual. Tem muito por trás, você tem que fazer essa equação parar de pé. Então, eu diria que o primeiro desafio de qualquer emissão verde aqui não foi diferente, eu preciso fazer parar esses dois pilares de pé. Não dá para ser só a parte verde, nem só o crédito. Até existe, vamos dizer assim, alguns órgãos, alguns bancos de fomento tentando mirar alguma coisa meio sem retorno ou sem esperar retorno, mas via de regra, que você vai para o mercado de capitais privado principalmente, você precisa fazer a operação para de pé. E aí entrou um dos desafios aqui, porque é uma empresa relativamente nova. Então, é uma empresa que, enfim, estava com 5 anos de vida, né? Uma empresa fundada em 2016. Então, o mostrar para o mercado que, apesar de nova, é robusta, e isso aqui está atrelado a um negócio legal, foi um dos desafios mais legais da gente conseguir colocar de pé e montar uma operação que parasse do ponto de vista ali de estrutura de pé e que o investidor fosse ter a tranquilidade de colocar o dinheiro, além de estar colocando dinheiro num título verde, né? Então, essa parte da estruturação foi bem interessante, foi bem bacana de fazer, o que já linka com o segundo desafio, que nem eu estava brincando, que é a distribuição, né? Então, esse foi uma surpresa muito agradável para a gente, onde diversos dos distribuidores dos papéis, né? Que esse papel acaba como acaba indo para a pessoa física, é o mais óbvio, até pela isenção de imposto de renda e pelo valor de 8 milhões de reais, é quem olharia mais o papel. Então, teve uma vontade dos distribuidores de estar junto, de participar, de não, deixa eu entrar nessa operação, porque eu quero fazer parte disso, que os meus investidores, eles estão querendo, eles estão pedindo. Então, primeiro foi uma amostra bacana pra gente de que o mercado está pedindo.
pô, o investidor está indo atrás e os distribuidores estavam com muita vontade de fazer a distribuição do papel, tá? E aí, no final das contas, eu explicar para a turma, ó, então a preparação foi bem feita e, ó, isso aqui para de pé, puta, a operação acabou sendo distribuída de maneira bem suave, a gente conseguiu, que nem a gente brinca, encher o potinho, né? Fez a emissão completa e eu acho que é um baita sucesso ali. A primeira, eu acho que a gente tem espaço para fazer muito, porque é uma operação bem legal. Não, legal. E você vê esse mercado escalando. Esse mercado ele vai escalar, tá? Eu gosto de brincar que, enfim, e a gente comentava mais cedo que a gente tem dois trends, né? Duas coisas que as pessoas falam muito no mundo hoje em dia, é a tecnologia e a parte de ESG, vou chamar assim, né? E no que tange a florestas, talvez a gente tenha dentro do Brasil o Vale do Silício. A gente tem aqui o que tem de melhor, o maior potencial, e eu acho que muitas vezes a gente ainda não se deu conta, entendeu? Exato. Pô, Não percebemos. Nós estamos aqui dentro de casa, tem Stanford, tem tudo que precisa pra gente fazer acontecer. É só a gente... E a gente tá caminhando, tá? A gente vê os órgãos regulamentares, os títulos que estão vindo, enfim, tá tudo caminhando e tudo se adequando pra gente possibilitar o uso desse enormidade de potencial que a gente tem no país, tá? Obviamente, quem vem surfando essa onda inicialmente são as empresas grandes e óbvias, tá? São as papeleiras principalmente, que são os maiores títulos verdes hoje no mercado, e aí com várias centenas de milhões de dólares, inclusive, tá? Mas esse mercado ele vem crescendo demais nos últimos anos e eu acho que o arcabouço legal e regulatório que vem sendo criado para isso tá dando espaço para a gente esperar nos próximos anos uma coisa fantástica. Em conversa com alguns fundos ali, até soberanos, que tem um pouco mais desse mindset, desse view, o pessoal espera que no mundo tenha um assim, potencial, e especificamente até de crédito carbono, que está muito ligado à questão de floresta, trilhões de dólares de mercado, e a expectativa é que pelo menos ali 1/3 desse mercado esteja aqui com a gente. Nossa, isso é ótimo. Isso é ótimo. Realmente, é o que você falou. Às vezes não percebemos o quão importante é esse ativo floresta e quão ricos somos no Brasil com esses ativos de floresta. Isso é incrível, Matias. Isso é incrível. Eu vou passar para o Osmar agora. É uma pergunta um tanto quanto mais técnica, mas para você certificar um título verde, o projeto, o ativo, a atividade, ela tem que responder a alguns critérios de elegibilidade para realmente você entender se aquele recurso está indo para um projeto que tem esse benefício ambiental provado. Da parte da 1,5 grau, a princípio, quando você olha os critérios, isso pode parecer um pouco intimidante, realmente, um pouco complicado. Mas da parte da 1,5 grau, quais foram os desafios que você tiveram para responder esses critérios? Você já passou aqui como vocês, alguns que vocês tiveram e como que vocês passaram por esses desafios? E também quais os benefícios que vocês perceberam após a emissão de ter rotulado esse CRA? Bacana. O que acontece muitas vezes quando você inova, né, como a gente inova, sempre tem uma grande desconfiança, né? Fala assim, isso aí não vai dar certo. Quando a gente apresentava o projeto do Pantanal, né, que foi o projeto onde a certificação aconteceu, né? Muitas pessoas falavam, não, isso é impossível. Vocês não vão conseguir fazer. Isso não dá, isso é muito difícil. Imagina, como é que você vai pôr um sistema de câmeras no meio do Pantanal, né? Então, tinha muita desconfiança do mercado. Então, muito da trajetória da 1,5 grau, desde o começo, foi fazer acontecer, mostrar que funciona. E sempre, então, a gente teve essa... E a pessoa falou, não, realmente, você estava certo, funciona. Então, conforme eu havia dito anteriormente, né? A nossa solução é muito simples de mensurar o resultado, é muito prática. Você coloca um sistema, implanta um sistema que rapidamente consegue reduzir, antecipar o combate ao incêndio. Isso é muito facilmente mensurado depois o resultado. Então, eu acho que a facilidade com que a tecnologia funciona é um ponto muito positivo para endossar o trabalho. O projeto do Pantanal, falando especificamente, ele foi construído durante quase 2 anos com pessoas, com membros do Ministério Público, da academia, especialistas em biodiversidade da Unesco. Então, teve um grupo muito forte
Então, a gente tinha muita certeza do que nós estávamos fazendo e da possibilidade logística de implantação desse projeto. Então, eu acho que primeiro é você conseguir vencer o desafio da desconfiança de que realmente funciona. E a partir desse momento, tendo o certificado, você fala assim, não só a tecnologia funciona, como ela também tem uma certificação que garante que alguém foi lá, olhou e falou, ó, funciona assim. Então, para nós é muito importante, porque o Abrace, a gente chamou esse projeto de Abrace o Pantanal, né? Só que ele nasceu do guarda-chuva do Abrace a Floresta, que é um modelo onde não necessariamente eu estou protegendo áreas privadas produtivas da floresta ou agricultura. Por exemplo, nesse título, esse projeto do Pantanal, ele foi patrocinado pela JBS. E a JBS não tem áreas dela produtivas dentro do projeto, mas ela tem um interesse institucional de proteger o Pantanal. Então, foi um modelo muito interessante, onde nós temos um contrato com a JBS e temos um contrato com a instituição local para quem nós doamos o sistema. Então, nós doamos o sistema para o Sesc Pantanal, que monitora a área norte, para o Instituto Homem Pantaneiro, que monitora toda a rede amolar, né? Ela queimou mais de 90% em 2020, e essa é uma área que a gente está protegendo 100%, né? Essa área da rede amolar. E na região sul, são áreas de reserva privadas de fornecedores da JBS, que é o pessoal da Aliança da Terra, né? Do Brigada Aliança, que protege. Então, é um projeto muito bacana e que a ideia é, a partir de que ele é endossado por uma certificação, como a gente multiplica ele para outras empresas com os mesmos interesses institucionais de proteger áreas não diretamente produtivas dela. Então, você ter esse respaldo de uma instituição que ela é um terceiro não envolvido, né, é muito importante, né? Um validador de que aquele projeto realmente para de pé do ponto de vista de impacto, de propósito. E agora nós já começamos a ter os primeiros impactos gerados, as primeiras detecções aconteceram, as primeiras respostas. Tem saído algumas matérias, saíram 2 matérias no Jornal Nacional sobre o sistema. Então, a ideia nossa realmente é como é que a gente, em um momento de crise, né, que os incêndios escalam o mundo afora, como que a gente pode implantar essa tecnologia e, ao mesmo tempo, trazer os resultados de impacto, sejam as emissões evitadas por incêndio evitado, seja impacto em biodiversidade, saúde humana, economia, impacto em água. A ideia é começar cada vez mais, assim como a gente já falou, a subir a régua. Não, perfeito, Osmar. E é incrível ver o negócio funcionar, o investimento ir e realmente os resultados e os indicadores voltarem. Isso é incrível, incrível. Mas a gente agora vai continuar falando de benefício. Vou passar para o Matias. A Ecoagro, ela é, assim, pioneira na emissão de títulos verdes. Se eu não me engano, já emitiu no setor florestal, no de agricultura, de bioenergia também, né? Uhum. E eu queria saber de você, qual que é o benefício, na visão sua, de estruturador, de uma empresa emitir esse CRA e receber esse selo verde? Então, como que uma visão resumida dos benefícios aqui. Tá bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é que eu acho que o selo e ter uma emissão dessa por si só e para a empresa já tem cada vez sido mais importante e representativo. É que nem o Osmar estava comentando agora, né? Todo o projeto, o que por trás e ver o resultado, puta, já é muito gratificante, tá? No que tange a questão da emissão em específico, normalmente, tá? Em especial aqui no Brasil, e a resposta que eu vou dar não é, obviamente, que todo mundo gostaria de ouvir, tá bom? Tem que ser, não posso mentir aqui, senão eu vou ficar vermelho e vocês vão ficar bravos comigo. Mas a zero de jogo tem pouco ganho de eficiência de custo, de rentabilidade, numa taxa menor. Então tem lá fora começa a se ver talvez um pouco desse ganho, tá? O mercado ele precisa de tempo e precisa de comparáveis, precisa de um pouco mais de informação para conseguir ter esse benefício, tá? Mas eu diria que a zero de jogo não tem um benefício por isso só na operação, mas é um pouco até do que o Osmar estava trazendo, né? A hora que você começa a trazer relatório, a hora que você começa a trazer aquela informação para o investidor, para o mercado, e o pessoal vai vendo o acontecer, o negócio rodando, isso com o tempo ele vai realmente trazer a sensibilidade do investidor de que, porra, isso aqui é legal, isso aqui tá funcionando, isso aqui é bacana. Então, no médio prazo, isso aqui
joga realmente os custos até de emissão para baixo, tá bom? Mas efetivamente tem que ser no médio e longo prazo, não dá para falar que no curto prazo. E por outro lado, essa emissão por si só já é uma emissão que traz muitos benefícios até com parceiros. Então, para fornecedores, para clientes, para a empresa como um todo, o fato dela conseguir mostrar e ter o certificado, principalmente por um terceiro, né? Não é só ela falando assim, eu sou uma empresa bacana, eu estou ajudando, eu estou colaborando, eu estou fazendo. Né? Isso traz, eu acho que dentro do ecossistema da empresa como um todo, diversos benefícios que está chancelado e está registrado e tem diversos investidores. Então, eu diria que, enfim, esse é outro benefício. Esse é um benefício que já vem a zero de jogo, né? Não necessariamente precisa ser linkado à emissão de dívida, mas a dívida já acaba de dar uma certificação bem bacana nesse processo. Não, perfeito. Isso é sensacional. Como você falou, realmente, hoje ainda não vemos esse ganho adicional em operações, mas essa movimentação é muito boa porque o mercado se encaminha nessa direção, né? Você traz esses benefícios, você mostra indicador, isso é ótimo. O que a gente tem visto, inclusive, é um número cada vez crescente de emissões, que foi aquilo que eu mencionei, né? A gente precisa de um pouco de histórico, precisa de vivência para conseguir chegar lá. Então, se eu agora não tô enganado aqui, o ano passado, em títulos verdes no Brasil, foram quase que mais ou menos 80 bilhões de reais. O ano anterior foi mais ou menos 1/3 disso, o ano anterior foi 1/4 disso. Então, quer dizer, a gente vem num ritmo galopante para ter esse mercado e para ter comparáveis. Porque no mercado financeiro, principalmente no mercado de capitais, para a gente conseguir ter esse benefício full, a gente vai ter que ter os entrantes, os desbravadores, os empreendedores do mercado, eu diria. Mas que aí eu até jogo a bola aqui pro Osmar, aqui de lado, se eu puder aqui. Com certeza. Para perguntar pra ele se ele, dentro da Umgra Email, já conseguiu ver esses benefícios, já conseguiu ver essa interação, esse ganho de espaço dentro do ecossistema, ou se ainda é uma coisa que ainda fica mais no rótulo do que no benefício. Eu acredito que tenha uma percepção ainda um pouco implícita, mas eu acredito que seja um caminho onde, se eu tiver opções em escolher entre um projeto que garante que é certificado e eu não vou pôr os recursos da minha empresa em algo que no final do dia vão dizer que é greenwashing, que não prova nada daquilo que faz, eu vou tomar muito cuidado. Principalmente porque cada vez mais essas grandes empresas, elas estão com o telhado de vidro, né? Elas estão sempre com foco e, não, peraí, isso está errado o que você está fazendo. Então, tem muita gente no ativismo nessa linha de, peraí, isso que você está falando não é verdade, ou esse dado que você buscou não é o correto. Então, eu acredito que o que eu sinto a gente vai trabalhando nessa forma um tanto implícita, mas você já percebe que tem uns... sabe? E, de certa maneira, esses interlocutores, né? Outro dia me procurou um senhor americano que viu aquela masterclass do ano passado para a CBI, né? Que participei, e ele, como é que vocês conseguiram certificar um título tão de baixo valor, né, financeiro? E eu tive uma série, então começa assim gerar um olhar, como você falou, fora do Brasil, né? São mais aqui ainda né? Lá já é então tem uma coisa meio e aqui mas legal. Nós vamos chegar no Não tem como. Eu acho que esse batia que fala, cara, não vou ter como escapar disso, né? Eu vou ter que... Então, para nós, assim, a gente sabe que na hora de um depara, tá aqui, ó. O meu depara tá aqui, eu tenho como garantir o que eu tô fazendo. Então, para nós, isso é mais importante nesse momento, é garantir que as coisas acontecem, que não é só um papo furado, ou uma coisa que o pessoal chama de ecomodernismo, né? Vai muito além de ser uma tecnologia que vai resolver um problema, mas é algo mesmo sistêmico. Como é que eu resolvo uma situação, né? Como é que eu apoio tudo que está envolvido, as comunidades que estão envolvidas, a mensuração do impacto, a tecnologia, porque o ideal é que nada queime, né? Então, o ideal é que daqui a algum tempo a Umgra Email monitore a vida voltando, e não o incêndio destruindo uma floresta. Legal. Né? Isso aqui acho que é uma... Então, respondendo, né? Eu acho que assim, a gente começa a ter uma notabilidade ainda mais, mais discreta aqui no Brasil, mais... esqueci o termo lá, que é mais tímida, mas a gente acaba tendo um reconhecimento fora do Brasil muito importante.
Osmar, tem até uma pergunta linkada à sua resposta aqui agora. Se você tem uma mensagem para passar para outras empresas como a sua, que trabalham com tecnologia no setor de florestas, agro, enfim, setores anexos, qual mensagem você passaria para esse pessoal dessa experiência de vocês com uma emissão certificada? Em especial para essas empresas que trabalham com tecnologia. Bacana. Trazendo até um pouco do que a gente estava falando antes, né? O Brasil, entre aspas, é o Vale do Silício da Floresta. Sim. E da agricultura também. A gente é muito bom e é reconhecido. Então, é muito difícil uma startup de delivery, uma fintech, escalar fora do Brasil. Né? Eu sou uma fintech brasileira, o Nubank dificilmente vai ter um branch americano, porque tem muitas startups fortes. Mas você vê startups da América Latina indo para o Vale do Silício, tipo a Pachama, e recebendo milhões de dólares de investimento. O proprietário é um argentino, né? Então, você começa a ver que muitos brasileiros são reconhecidos, são contratados para trabalhar em até instituições de pesquisas. Então, eu acredito assim, existe um espaço muito grande, né? Que precisam surgir novas formas de apoiar essas empresas menores a traçar, né? Participar dessa jornada de certificação. Eu sou muito favorável, até meio suspeito para falar, porque eu sempre acredito que a gente tem que se provocar e se expor e olhar para o que pode ser melhorado, não só olhar para o que é lindo, mas olhar, aqui eu posso melhorar. Então, acho que as empresas e as startups florestais do nosso porte, até maiores, né? Elas têm que ter essa consciência de, cara, eu vou olhar para dentro de casa e nem tudo que eu ver vai ser bom. Mas isso é bom, porque eu sei o que eu tenho que mudar, né? Eu tenho que melhorar. Então, eu super recomendo que não só assim, participe de um processo de certificação, mas procure encontrar qual que é o seu impacto, procure entender quais são os ODS principais, como são ODS que estão próximos, mas eu não atuo, eu posso atuar, né? Eu acho que vira essa meta 2030, né? Os 17 ODS, elas são meio gamificadas para nós, né? Eu acho que agora tem até na plataforma do Sistema B tem um Action Manager, que é muito interessante, é entender e preencher e botar metas. Então, eu sou muito favorável e eu acho que vai chegar um momento que não tem como escapar, né? As empresas sérias vão ter alguma forma de provar o que elas estão fazendo. O mercado vai pedir. Assim como eu não vou poder mais exportar se o meu fornecedor é um desmatador, eu não vou mais ser contratado se eu não garantir o meu impacto. Então, eu acho que é um caminho sem volta e a gente vai acelerar isso conforme... Acho que tem uma escala geométrica aí de velocidade, né? Com certeza. Se eu puder complementar a resposta do Osmar, e a principal indicação para eles é procurar Ecoagro, né? Isso a gente fazer acontecer junto. Mas brincadeiras à parte, pessoal, eu acho que, só complementando de verdade o Osmar, é igual muito consultor financeiro fala para as empresas, né? Pô, contrata uma auditoria ou contrata alguém que vai te olhar de fora. Esse olhar de fora, se você realmente acredita naquele propósito, ele é muito bom. A chancela. Ele agrega demais. É mais do que a chancela. Ele te mostra coisas, porque é um terceiro. Ele te mostra as coisas que você não está vendo. Ele te dá insights legais. E toda a emissão verde que a gente fez, no final das contas, acabou gerando alguns insights que o pessoal, porra, não tinha parado para pensar, né? Vindo naquela... Ou não sabia, às vezes você não age. Pô, se você tem esse propósito ali de verdade e acredita, pô, tem que ter essa ajuda, essa ajuda externa, porque não é do outro planeta a certificação e a gente mostrou numa operação pequena que para de pé, né? É uma operação legal, então acho que só tem que ir atrás. Legal. Ele traz a chancela, ele indica os pontos de melhoria e ele levanta a régua. É o levantar a régua ali no final. Não, perfeito. Pessoal, uma pergunta a mais que eu acho interessante. Hoje a gente, recentemente no país, estamos falando de novos instrumentos financeiros que são, no final das contas, muito voltados para florestas, que é, por exemplo, a CPR Verde. Perguntar para o Matias, mas, Osmar, fique à vontade para essa discussão. Como que você vê esses instrumentos como a CPR Verde entrando nesse mercado de dívidas rotuladas? Qual que é o potencial disso para o setor de florestas? Vamos lá. Enfim, esse é um título razoavelmente novo, Sim. né? É um título, inclusive, se não me falha a memória, acho que primeiro registro da CPR Verde foi agora em fevereiro, lá na B3. Bem recente. É do ano passado, né? Foi um decreto do ano passado. Então, no final das contas, ainda tem muita coisa para ser desmistificada.
dentro da CPR Verde, como vai atuar, né? Mas na essência, ela na verdade possibilita que alguém que regenere ou proteja uma floresta nativa que consiga, de alguma maneira, ter um título atrelado a isso, tá? O grande ponto, eu gosto de fazer um paralelo na CPR Verde com a CPR física, porque o título de CPR, ele tem hoje, eu diria, três possibilidades, né? Que é a física, depois veio a financeira, que é algo que tem mais aquele lastro financeiro ali por trás, e agora a CPR Verde. Na CPR física, por exemplo, o dia que eu vou usar ela para a emissão de uma opção de CRA, por exemplo, ela acaba não tendo esse lastro financeiro por trás. Então, sempre preciso atrelar de alguma maneira um contrato de compra e venda daquele grão, daquele produto, no final das contas, que está por trás da CPR. E a CPR Verde vai ser igual. Então, a minha expectativa é que quando a gente conseguir monetizar esse contrato e criar, talvez, alguma coisa relacionada a crédito de carbono, então a venda daquele beneficiamento da manutenção da área, a gente vai conseguir dar essa estilingada, tá? O grande ponto talvez ali dentro, até entrando mais no âmbito até de crédito de carbono, é um pouco da precificação, né? Da precificação, da monetização, quanto de carbono que realmente faz, em qual ambiente que está. De novo, você tem muitas discussões, muita coisa em relação a esse tema em específico, mas, de novo, foi o que eu brinquei, é muito novo, então eu acho que estamos avançando, já tiveram o primeiro registro dentro da B3, então eu acho que é uma coisa que vai possibilitar, vai simplificar a emissão de novas operações nesse âmbito, tá? O que eu acho legal que veio junto também com diversos outros instrumentos, como o Fundo de Investimento da Cadeia do Agro, que é o FIAGRO, que vai trazer muito mais investidores ali para dentro desse mundo. Efetivamente, a gente está no começo dessa rampa. É igual ao brinco, né? Você vai fazer uma maratona, você quer chegar lá no final, no começo você olha e fala, pô, pelo amor de Deus, tem coisa dessa pra ir, mas é uma sensação gostosa. Então, eu acho que a gente tá no começo dessa maratona que a gente vai ter que trilhar pra conseguir colocar isso aqui com mais ênfase, também mais volume no mercado, mas foi o que eu brinquei, a gente tem um Vale do Silício por trás. A gente precisa ir atrás, a gente tem, assim, muitos e muitas centenas de bilhões de reais reprimidos e que o mundo está pedindo pra gente, né? Em vez de a gente ficar naquela defesa, aquela briga com o mundo inteiro, não, o Brasil não protege, o Brasil tá atrapalhando, não, eu já fiz minha parte, eu não faço, não. Pô, a gente tem que usar isso aqui como uma oportunidade, entender que isso aqui é uma coisa bacana, esses títulos vêm para ajudar, e eu acho que a gente tem um futuro bem legal pela frente nesse âmbito. Não, perfeito, Matias. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu acho que foi um papo super legal, certo? No nosso próximo episódio, nós vamos falar de bioenergia, que também é um setor muito importante para a transição para uma economia de baixo carbono. E quero convidar a todos, agradecer a nossa audiência e convidar a todos também para acessar os briefings setoriais, que são esses guias que trazem as melhores práticas baseadas nos nossos critérios. E também convidar todos a seguir a Climate Bonds nas suas redes sociais. Temos muito conteúdo legal lá, então vocês vão todos ficarem atualizados das novas notícias desse mercado. E muito obrigado, gente. A gente se vê nos próximos episódios. Até mais.